Prepare-se para o inimaginável. 3 histórias de terror verdadeiras que vão congelar sua alma. Você acredita que o verdadeiro terror reside apenas em contos de ficção? Pense novamente. Estamos prestes a desvendar 3 histórias reais, tão horripilantes e chocantes, que vão desafiar sua percepção da realidade. Era 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. Meu amigo Alex me contratou para cuidar de seu cachorro Bailey durante o fim de semana enquanto ele estava fora da cidade para o Ano Novo. Eu tenho 35 anos e ele, 27. Então eu não tenho mais aquela vontade de sair e festejar na véspera de Ano Novo como ele. Então estava mais tranquilo em ganhar um dinheiro e relaxar naquela noite. A véspera de Ano Novo caiu num sábado. Ele partiu para a cidade bem cedo e voltaria na noite de domingo. Ele me deixou instruções simples: apenas alimentar e passear com o cachorro 2 vezes ao dia e mantê-lo fora dos móveis. Bailey é uma mistura de husky bem pequena. Não tenho certeza com o que mais ela é misturada, mas ela tem cerca de 1/3 do tamanho de um husky normal e é muito quieta e comportada. Por isso Alex estava tranquilo em me deixar cuidar dela em vez de contratar um dog sitter. Trouxe uma mochila com meu laptop, carregador, itens de higiene pessoal e uma muda de roupas para domingo. Alex e eu não somos amigos de longa data. Nos conhecemos através de amigos em comum e começamos a sair ocasionalmente aos fins de semana desde então. Eu ficaria no quarto de hóspedes, dormindo no futon. Durante o dia, fiquei mexendo no meu laptop e jogando alguns jogos de vídeo do Alex. Mais tarde, convidei minha namorada, com a permissão do Alex, que brincou dizendo para não usarmos a cama dele. Ela disse que sairia do trabalho depois das 12, mas viria direto para a casa do Alex, que fica meia hora de distância. Então minha namorada, Trisha, não chegaria até tarde. Tive que passar o tempo sozinho com Bailey, assistindo filmes até então. Estávamos na sala de estar e Bailey estava aos meus pés. Eram provavelmente 21 horas quando a campainha tocou. Fui atender e era uma moça na porta. Parecia ter uns 30 anos, usava um moletom e segurava uma jaqueta. Ela se apresentou como namorada do Alex e disse que tinha deixado algo ali que precisava pegar. Ofereci-me para pegar, mas ela disse que estava tudo bem, sabia onde estava no quarto dele. Deixei ela entrar e ela foi direto para o quarto do Alex, fechando a porta sem trancar. Imediatamente mandei uma mensagem para o Alex, pois não sabia que ele tinha uma namorada. Ela demorou bastante lá dentro até voltar, ainda segurando a jaqueta, agradeceu e foi direto para a porta. Tentei puxar conversa, perguntando há quanto tempo eles estavam juntos, e ela respondeu há tempo demais, rindo como se fizesse uma piada. Eu ri também, e então ela desejou boa noite. Fiquei um pouco surpreso com a interação, mas pelo que percebi, eles provavelmente haviam terminado recentemente. Comecei a me preocupar se deveria ter deixado ela entrar, já que Alex ainda não havia respondido minha mensagem. Liguei algumas vezes até ele atender. Estava com amigos em um ambiente barulhento e mal conseguia me ouvir até sair para conversar. Contei que sua namorada tinha passado para pegar algo e ele ficou completamente confuso com o que eu disse, perguntando de quem eu estava falando. Respondi que ela disse ser sua namorada, mas ele exclamou que não tinha namorada e perguntou como ela era. Comecei a me sentir realmente estúpido naquele momento. Descrevi a garota e ele disse que não fazia ideia de quem poderia ser. Então, expliquei que ela subiu até seu quarto por alguns minutos e depois desceu. Foi quando ele começou a se desesperar, pedindo para eu verificar se ela havia roubado algo. Claro, eu não sabia o que havia em seu quarto antes, então ele me fez verificar certos itens, que pareciam ainda estar lá. Ele tentou arduamente descobrir quem poderia ser e disse que me ligaria de volta após fazer algumas ligações e me enviar algumas fotos de diferentes garotas. Isso claramente estragou a noite dele. E eu pude perceber que ele já havia bebido, então me senti terrivelmente estúpido por ter deixado uma garota aleatória entrar na casa. Ele começou a me enviar capturas de tela de diferentes garotas em contas do Instagram, nenhuma delas se parecia com a garota que entrou. Quando eu disse não a todas elas, ele ficou em silêncio por 1 hora, depois me mandou uma mensagem aleatoriamente dizendo que acha que sabe quem era, para garantir que ela não voltasse. Não fiz mais perguntas, apenas respondi ok. Foi mal e deixei por isso mesmo. Claramente, Alex estava passando por algum drama sério com alguma garota, ou pelo menos foi o que pensei. Assisti a queda da bola sozinho, não que eu realmente me importasse com o Ano Novo ou a queda da bola. Mais tarde naquela noite, Trisha finalmente chegou, e então ficamos juntos na sala de estar.
Contei a ela o que aconteceu e ela ficou chocada, mas então uma coincidência assustadora aconteceu. Bailey levantou a cabeça e olhou para a porta da frente, e então ouvimos uma batida na porta. Quem quer que fosse não tocou a campainha, e não havia chance de eu abrir. Liguei várias vezes para o Alex, mas ele não atendeu, estava bêbado e nem sentiu o telefone vibrar. Ficamos em silêncio e, eventualmente, quem quer que fosse foi embora. Fiquei sinceramente perturbado, certamente tinha alguma conexão com a garota de mais cedo, talvez fosse ela novamente. De qualquer forma, não queria me envolver mais no que estava acontecendo. Depois disso, nós decidimos nos mudar para o quarto de hóspedes, onde passaríamos a noite no futon. Colocamos um filme enquanto nos deitávamos e eu abraçava, adormecemos nessa posição e acordamos em algum momento desconhecido da noite, que mais tarde descobri ser menos de 1 hora depois de termos adormecido. Acordei com os uivos de Bailey, ela estava no quarto conosco. Bailey estava na porta do quarto, abanando o rabo e uivando. Sussurrei para Bailey ficar quieta, ela olhou para mim e veio até nós, mas continuou encarando a porta, agora rosnando e fazendo sons de lamento. Então, ouvimos passos do lado de fora, no assoalho de madeira, que pareciam ser de pelo menos 2 pessoas se aproximando silenciosamente da porta, e então a maçaneta foi girada. Por sorte, tínhamos trancado a porta, e uma voz feminina disse a Alex. Fiz sinal para Trisha ficar em silêncio. A garota não estava sozinha. Depois de uma leve batida, ela perguntou quem estava lá, insistindo que aquela era a casa do Alex. Decidi responder em voz alta, quase gritando, que a polícia já estava a caminho, só para eles saberem. A garota perguntou quem eu era, mas não dei trela. Pedi em sussurro para Trisha realmente chamar a polícia, o que ela fez, enquanto continuava falando alto que eles deveriam tentar algo, pois quando fizessem, a polícia estaria entrando pela porta da frente. Ouvimos sussurros do outro lado e então múltiplos passos se afastando da porta. Ficamos no quarto esperando a polícia chegar, já que a porta da frente foi deixada escancarada por essas pessoas. Os policiais chegaram e inspecionaram a casa. Relatei tudo o que aconteceu e liguei várias vezes para o Alex até ele finalmente atender, ainda parecendo bastante bêbado. Um policial conversou com ele ao telefone enquanto eu falava com outro. Depois de tudo, assumiu-se que a garota tinha pegado uma chave no quarto do Alex horas antes. Era uma situação complicada, pois o Alex não poderia voltar para casa tão tarde. Ele praticamente me implorou para ficar o resto da noite. Mandei Trisha para casa e fiquei, sentindo-me responsável por ter deixado aquela garota entrar. Tranquei-me no quarto pelo resto da noite com Bailey, colocando uma cadeira contra a porta da frente numa tentativa frustrada de mantê-los fora, caso decidissem voltar. Pela manhã, parece que eles não retornaram. O Alex voltou mais cedo do que o planejado. Não vou divulgar mais informações privadas na internet do que já divulguei, caso alguém que o conheça descubra que essa história é sobre ele, mas ele me contou quem ele achava que era a garota e a história por trás disso mostra que os homens também devem ter cuidado com as mulheres com quem escolhem interagir, pois a intenção daquela garota e de quem estava com ela, ao invadir, não era roubar. O que é a parte mais assustadora. Ele trocou as fechaduras imediatamente. Não consigo nem imaginar ficar naquela casa depois disso, mas já faz 1 ano e, pelo que sei, nada aconteceu, a menos que ele esteja guardando mais da história. Ele me contou um segredo depois de voltar da noite de celebração da chegada do Ano Novo. Meu marido e eu retornamos ao nosso complexo de apartamentos para descansar. Ambos bebemos um pouco, mas nenhum de nós estava intoxicado. Apesar de gostarmos de festejar com amigos, no final das contas, somos mais caseiros. Moramos na suíte de canto do nosso complexo, que, embora nunca confirmado, suspeita-se que os proprietários queriam converter em condomínios. O aluguel certamente não era barato, e o acesso era limitado a este andar. Ao entrar no prédio, há uma subida até 2 portas seguras, e ocasionalmente havia um porteiro para nos cumprimentar. Havia também várias câmeras de segurança colocadas por todo o prédio. Era uma noite especialmente fria, e quando retornamos, não havia porteiro. Era tarde, pelo menos 2 horas da manhã. O saguão estava vazio, e uma das luzes piscava suavemente. Entramos no elevador e pressionamos o botão para o último andar. A viagem de elevador foi suave, e enquanto subíamos, pude me sentir relaxando, animada para finalmente estar em casa e poder descansar. Meus pés doíam por usar salto alto a noite toda no frio cortante. O sino tocou, indicando que tínhamos chegado ao nosso andar. A porta se abriu,
e viramos à esquerda. Como disse, nossa suíte era a última do corredor. No entanto, algo chamou nossa atenção e uma mulher, ou pelo menos parecia ser uma mulher, estava vagando pelo corredor. Seu cabelo era escuro e desgrenhado, parecia emaranhado e cobria seu rosto. Ela usava um vestido de renda preta, rasgado e em mau estado. Pensando bem, nem acho que ela estava usando calçados. Supusemos que ela estava intoxicada e com dificuldade para encontrar sua suíte, embora, olhando mais de perto, ela não parecesse familiar. Conhecíamos todos os nossos vizinhos. Como disse, o acesso era limitado neste andar. Olhei para meu marido, que também parou, e pude ver que ele estava pensando o mesmo que eu. Perguntei se deveríamos perguntar se ela precisava de ajuda. Ele me disse para esperar, talvez ela estivesse apenas bêbada e com dificuldade para encontrar sua suíte. A mulher apenas continuava a deslizar lentamente pelas paredes do corredor, parando em cada porta e espiando pelos olhos mágicos. Admito que isso foi assustador, mas apenas reforçou a teoria de que ela era uma mulher bêbada procurando por seus amigos. Ela estava murmurando, ou pelo menos era o que parecia. O som era algo entre um rosnado. Ficamos ali, paralisados entre o espanto e a admiração, mas uma tensão e inquietação persistiam. A mulher estranha cambaleava pelo corredor, curvada, até que se ergueu para espiar pelo olho mágico. Ela chegou à suíte de uma senhora idosa com quem tenho forte conexão, que chamaremos de Tilly. Tilly era uma daquelas pessoas cuja família a negligenciava e raramente a visitava. De vez em quando, ela trazia quitutes para mim e meu marido, e eu frequentemente levava sobras para ela e ajudava com compras e medicamentos. O alarme de fumaça de Tilly disparava constantemente, e eu corria para desligá-lo e abanar o alarme até parar de apitar. Apesar de ser um incômodo às vezes, isso sempre acabava em um chá juntos. Eu me importava com Tilly. Então, quando vi a mulher estranha olhando pelo olho mágico, reagi. Chamei sua atenção perguntando se estava tudo bem, mas minha confiança vacilou ao fazer a pergunta. A estranha pareceu estremecer e se encolheu no chão, parecendo prestes a vomitar ou assustada com minha voz. Meu marido e eu nos aproximamos, mas ela soltou uma risada suave e ameaçadora. Confesso que fiquei totalmente apavorada e peguei meu celular. Era desconfortável, pois não conseguíamos chegar ao nosso apartamento sem passar por essa mulher perturbada. Meu marido perguntou se ela precisava de ajuda, mas a risada dela se transformou em uma gargalhada contínua. Ela se levantou, e sua gargalhada se misturou a um rugido estrondoso enquanto continuava andando pelo corredor. Supus que ela estava indo em direção à escada, talvez envergonhada demais para passar por nós e pegar o elevador. Talvez fosse apenas uma mulher bêbada, e isso não passava de um confronto desconfortável com uma pessoa triste e embriagada. Porém, não achei que valesse a pena arriscar interagir com ela. Só queria entrar no meu apartamento e ir para a cama. Já era tarde, e meus pés ainda doíam. Quando avançamos alguns passos, a mulher parou, ficou ereta de repente, olhou diretamente para a nossa porta e começou a bater, gritando desesperadamente. O medo me dominou, e comecei a discar 911 enquanto ela continuava batendo na porta e gritando. Surpreendentemente, nenhum vizinho apareceu, provavelmente também assustados. Meu marido tentou intervir, mas subitamente ela parou, caiu no chão e começou a rastejar rapidamente em nossa direção. Ela olhou para nós brevemente, seus olhos escuros e boca manchada de preto, enquanto rosnava ameaçadoramente. Paralisados de medo, observamos até que ela nos lançou um sibilo ameaçador. Assustados, tiramos os sapatos e corremos para a escada do outro lado do prédio, não querendo esperar pelo elevador. Descemos 2 lances de escada e paramos para ouvir se ela estava nos seguindo, mas meu coração batia tão forte que era quase impossível ouvir. Depois de cerca de 10 minutos, reunimos coragem para voltar ao nosso apartamento. A mulher tinha desaparecido, e finalmente pudemos entrar. Enviamos uma mensagem para o proprietário, que prometeu retornar pela manhã. Apesar do cansaço, foi incrivelmente difícil dormir, atormentada pelos sons daquela mulher. No dia seguinte, meu marido falou com o proprietário, que verificou as câmeras de segurança, mas não encontrou nada, atribuindo o problema a um defeito causado pelo frio intenso. Até hoje, me pergunto sobre aquela mulher e se ela representava um perigo. Nos mudamos um ano depois, mas toda véspera de Ano Novo, eu ainda penso naquela noite. Especialmente porque era véspera de 2020, um ano que todos desejávamos que acabasse e estava ansioso para que o ano de 2020 terminasse. Meu amigo Lodo estava organizando uma festa em sua casa. Cheguei cedo para ajudar a organizar as coisas e garantir um lugar para dormir no quarto dos pais dele.
o que significava que eu poderia ir de carro para a festa e beber sem me preocupar em dirigir de volta para casa, já que os pais dele obviamente não estariam em casa naquela noite. A maioria dos nossos amigos próximos e vários conhecidos do Logan compareceram. A festa foi divertida, e à meia-noite, todos gritaram Feliz Ano Novo e brindaram. Depois disso, as pessoas começaram a se dispersar, indo para outras festas, bares ou suas casas. Quanto mais tarde ficava, mais se resumia aos amigos mais próximos, até que a festa se transformou numa tranquila rodada de bebidas na sala de estar, que continuou até altas horas, provavelmente até às 3 horas da manhã, quando os últimos convidados que não iriam dormir na casa do Logan finalmente se foram. À medida que o ambiente ficava mais calmo, começamos a ouvir um som ocasional. Inicialmente, não conseguíamos identificar, mas logo percebemos que era um som de rangido. Ignoramos, pensando que pudesse ser o barulho de algum eletrodoméstico, o que pode parecer estranho, mas esses aparelhos frequentemente emitem ruídos incomuns. Estavam apenas o Logan, eu e o Cody, que já estava cochilando no sofá. Estávamos quase nos rendendo ao sono quando o barulho se tornou tão incômodo que decidimos investigar. Não era nada na cozinha, e quando nos aproximamos da porta do porão, percebemos que o som vinha de lá. Logan, relutantemente, abriu a porta, e depois de chamar para ver se havia alguém lá embaixo e não obter resposta, decidimos descer juntos, embora estivéssemos bêbados o suficiente para que segurar facas parecesse uma boa ideia, apesar de provavelmente ser mais perigoso para nós mesmos. Ao vasculharmos o porão, que não era grande e estava bastante bagunçado, não encontramos ninguém. Ao me sentar em uma cadeira de balanço, reproduzi o mesmo som de rangido que estávamos ouvindo. Aquilo foi o suficiente para nos fazer correr de volta para o andar de cima e trancar a porta do porão. Tentamos racionalizar o ocorrido, mas não havia explicação lógica. Logan manteve a porta trancada até seus pais voltarem. Não havia ninguém lá, mas algo havia movido aquela cadeira de balanço, que pertencia à sua avó falecida há anos e era guardada por sua mãe por razões sentimentais. Nunca tinha vivenciado nada parecido com o paranormal antes disso, e nunca mais voltei a experienciar algo assim, mas o incidente ainda me arrepia até hoje. Agradecemos imensamente por você compartilhar conosco seu tempo e mergulhar em nossas histórias. Sua presença enriquece nossa comunidade, e estamos gratos por sua audiência. Inscreva-se em nosso canal para não perder futuras narrativas emocionantes e envolventes que temos a oferecer. Queremos ouvir sua opinião, então deixe seu comentário sobre as histórias que você ouviu e participe da nossa comunidade ativa. Continue conosco para explorar novos mistérios, aventuras emocionantes e contos surpreendentes. Cada episódio promete ser uma jornada única, repleta de descobertas e emoções. Junte-se a nós e seja parte de cada nova aventura que está por vir.